Excelente dia, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Sextou, finalmente. Parece que eu vivi uns 599 dias essa semana. Tipo, de segunda até hoje foi, uns 600, por aí. Quem mais está sentindo essa aceleração no tempo? Só levanta a mão assim, ó. Eu vou levantar as duas. Se tivesse mais uma aqui, eu levantava. Nem vou falar para vocês o nível de limpeza que eu estou vivendo no meu intestino. Já falei. Não sei por aí, mas por aqui tá assim. Eu dizia hoje de manhã, pode limpar intestino, corpo, bota tudo para fora o que tiver que botar. Depois lá no grupo da comunidade eu vou compartilhar algo com vocês. Uma coisa que foi bem legal. Então, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa precioso, preciosíssimo. Sextou, com muita gratidão no coração. Nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo muito precioso mesmo. Eu não tenho dúvidas que o mesmo Espírito está habitando em todas nós. Todas as falas, elas parecem estar sincadas, né? Mas elas não parecem, elas estão. Porque essa é a certeza de que Deus está em todos nós, em todas nós. E na medida que a gente vai renunciando os nossos eus, que é sobre isso, né? A gente vai percebendo que não somente a fala, mas o pensamento, o sentimento, todas as coisas estão alinhadas, porque essa é a verdade, né? Deus é único, e Ele quer manifestar a glória e a graça dele através de todas nós. Então, eu vou convidar vocês a descansar agora, ousar, respirar fundo assim, ó. Vai, Júlia, respira fundo. Marinês, respira fundo. Vanessa, quem está aqui ao vivo no TikTok hoje, vai chegando, vai chegando. Nós estamos aqui no Tempo de Mesa das Mulheres, é um momento onde a gente se encontra de segunda a sexta para orar, compartilhar um testemunho, se aprofundar no estudo da palavra. Então, quem está por aqui também, respira fundo, chega. O momento mais precioso é o momento presente. É o único momento que a gente precisa estar, não no passado, não no futuro, é no presente. Vai chegando, respira fundo, fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos e respira fundo, a gente está desligando, através da nossa visão, a nossa interpretação da realidade visível. E quando a gente desliga essa interpretação, a gente consegue sentir e perceber Deus. Porque Ele está e sempre esteve aqui e agora. E começa a agradecer. Pai, a Ti eu rendo graças. Pai, a Ti nós rendemos graças. Nós somos gratas pelo Teu amor, pelo Teu favor, por todas as coisas maravilhosas que Tu fez no dia de hoje e as coisas que Tu ainda fará. Nós nos colocamos aqui diante de Ti como igreja, não somente para agradecer, mas para declarar nesse tempo aos céus e terra que esse tempo é o tempo dos filhos e filhas de Deus. O tempo que grandes favores vão descer para essa terra. Que a manifestação da tua glória, da tua graça, de todo favor vai ser manifestado através de nós. É nesse tempo. É nesse tempo. É nessa estação. É nesse ciclo que está se iniciando. Acaso vocês não percebem? É chegado o tempo. É chegado o tempo. Respira fundo. Obrigada, Pai. Obrigada pela minha saúde, obrigada pela vida de cada mulher que está aqui presente. Que através da boca da Carolyn, que ela vai falar hoje para nós, vai trazer algo para nós, seja manifestado. A tua cura, todas as coisas que a tua filha vem acessando através da verdade, não de pessoas, mas através da verdade. Todas as mulheres que estão aqui presentes estão todos os dias caminhando, percorrendo esse caminho da verdade. E estão sim acessando através de renúncia, de obediência, de fé, aprendendo a honrar, aprendendo a plantar princípios
intencionalmente. Então, Pai, nós declaramos esse tempo de mesa entregue nas tuas mãos. Tu é o centro aqui, Espírito Santo, tu é o centro aqui. Toca no coração das mulheres que aqui estão e no coração das mulheres que ainda vão chegar nesse tempo de mesa. Toca também aqueles corações que ainda não conhecem o teu amor, Pai. Toca os corações que ainda estão solitários por aí, doentes, distantes de ti. Nós sabemos que tem muitas filhas e filhos teus distantes de ti, porque brigou contigo, porque nunca conheceu um pai tão amoroso. Que essa geração conheça a tua paternidade, o teu amor. Esse pai amoroso, esse pai que cuida, esse pai que acolhe, esse pai que abraça, esse pai que ama incondicionalmente, que cura, que restaura, que liberta. E eu declaro, Pai, que esse tempo de mesa nós seremos sim tocadas pelo teu amor, assim como nós somos e estamos sendo todos os dias. Obrigada, Pai, mais uma vez por esse dia abençoado. Eu não canso de agradecer. Obrigada, Pai, por esse dia abençoado. Obrigada, Pai, pelas palavras que sairão da boca da tua filha agora, nesse tempo de mesa. Que essas palavras entrem tocando os nossos corações com verdade e amor, acolhimento e respeito, com verdade principalmente, Pai. Nós declaramos aberto esse tempo de mesa. Obrigada, Jesus. Amém. 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 Hoje, bom, vocês sabem que essa semana foi uma semana intensa, uma semana poderosa, e eu senti muito forte, assim, de trazer testemunhos, tanto ontem quanto hoje, porque vocês estão cansadas, talvez, de me escutar falar aqui sobre jornada da alma, sobre o que eu aprendo nesse ecossistema, o que eu aprendo com a Bruna, o que eu aprendo com o Denis, e os níveis que eu e meu marido estamos acessando através da vida deles. Ontem a gente, eu digo assim, meu Deus, que loucura. Ontem a palavra do dia na comunidade de essência era honra, e quando me veio, a primeira pessoa que me veio na cabeça quando vem a palavra honra é a Bruna, porque eu aprendo muito com essa mulher. Eu acessei níveis espirituais muito profundos através da vida dela, e, e não tem como estar aqui hoje falando de cura de relacionamento, de outros níveis de mentalidade que eu achava, até conhecer eles, que eu já tinha acessado tudo que eu precisava, até descobrir que a jornada nunca termina. E ontem a Jennifer trouxe, né, algumas coisas que ela viveu através da jornada da alma feminina. Como eu falei, vocês devem estar cansadas de me escutar aqui, eu queria trazer outras vozes que também estão vivendo a jornada que nunca termina, que estão também mais próximas da Bruna. A Jennifer está próxima, a Carolyn, a Júlia também agora começou a se aproximar, também fez jornada da alma feminina. Começou uma jornada que eu tenho certeza que ela também pensava que não tinha mais nada para viver e acessar. Quando a gente nem percebe, a gente cai no ego e diz assim, ó, não, mas eu já vivi tanta imersão, eu não tenho mais nada para curar. A diferença é que esse ambiente, a gente acessa as nossas cracas e a gente não fica sobrevivendo com elas, a gente acessa ferramentas para aprender a lidar com as coisas e não ficar agarrada num canto com o sofrimento. Identificamos o sofrimento e aprendemos a lidar com ele. E juntas, uma do lado da outra, a gente vai acessando o que está disponível para nós, porque está disponível para nós. Não estou aqui falando que a gente tem que rejeitar e, né, negar. Não, não é sobre isso, é sobre reconhecer. E reconhecer não é andar colado, é andar lado a lado, aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E eu aprendo muito dentro desse ecossistema com isso. Então, não tem como a gente, uma semana tão poderosa que a gente está vivendo através da vida desse casal abençoado, que é a Bruna e o Denis, sem trazer aqui e compartilhar com vocês o que a gente vive. Porque, bem como eu falei ontem, né? É igual dieta que dá certo e a gente quer compartilhar com uma amiga, porque quem ama e quem quer ver o outro crescer, compartilha o que é bom.
E hoje, esse tempo de mesa, assim como ontem, é sobre isso, é sobre a gente compartilhar o que é bom. Não o que a gente acha que tem condição ou não de fazer, mas compartilhar o que é bom e vocês decidam no coração de vocês o que vocês devem fazer, mas nunca olhando para a condição, porque quem vive de condição é órfão. Filha amada de Deus vive de decisão. Eu não cheguei onde eu cheguei hoje olhando para o meu bolso. Nem teria chego. Hoje, inclusive, eu postei um vídeo no Instagram, não sei se já foi, que se um dia eu tive que secar a roupa úmida atrás da geladeira, eu nem me lembro. Mas eu já tive. E hoje eu tenho uma secadora de roupa. Por quê? Porque eu nunca desisti. Posso até pensar em desistir. E penso. Mas eu aprendo a lidar com isso. Essa é a nossa sombra. São as coisas negativas que nos assolam, nos perseguem. A maior perseguição é a gente que causa com a gente quando a gente não sabe quem a gente é. E como eu falei, a gente está aqui tudo aprendendo a lidar com essas coisas. E esse ambiente, ele proporciona para a gente ferramentas para aprender a lidar com isso. E não somente ferramentas, porque estar em um ambiente onde tem um monte de gente murmurando e reclamando, a gente vai ser as mesmas pessoas. Isso é fato. Agora, se a gente está num ambiente onde tem pessoas te esmagando, te espremendo, te empurrando, te dando um pontapé na bunda, vai! Aí não tem como não ir. E esse aqui é esse ambiente. Então, todas as coisas que a gente fala nunca vai ser para ofender, nunca vai ser para machucar, nunca vai ser para magoar, sempre vai ser para libertar e para mostrar um caminho. E hoje eu quero trazer, eu não, né? Eu vou abrir agora o microfone para Carolyn falar algo que ela viveu na jornada, nesse ambiente, nesse ecossistema que depois que ela começou no tempo de mesa, ela nunca mais saiu. E ela deve ter o mesmo pensamento que eu. Olha, eu só vou sair desse rolê se vocês me expulsarem, porque por mim eu só entro. E olha a mulher que assim, ó, ela é tão, eu ia falar uma palavra ruim, mas tipo, ela é tão ruim quanto eu com relação a isso no bom sentido, né? Tão chata, insistente, porque por mais que a gente esteja ali sendo esmagada, a gente está permanecendo. A gente está ali todos os dias, persistindo. E é isso que a filha amada faz, ela persiste. Independente da dor, porque incomoda, porque dói, porque dá uma dor de barriga, e aí fica ali. Porque andar com Jesus é isso. Né? Não é ser liberta de todas as coisas, é aprender a lidar com todas as coisas. Porque ele mesmo diz, na vida vocês terão aflições, mas estando em mim, tudo vai ser superado. Então, Carolyn, é tudo contigo. Eu falei para as meninas, meditem em Deus e pergunta para Deus o que Deus quer trazer para vocês nesse tempo de mesa, algo que vocês viveram e através da fala de vocês, da vida de vocês, talvez vocês despertem em outras mulheres essa vontade de estar mais junto, mais próximo, porque tem lugar à mesa. Só que, assim como a Carol me falou uma vez, outras mulheres também me falaram, eu não me achava digna de estar em ambientes assim, nem merecedora de estar num lugar assim. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês, todas nós somos merecedoras, porque a gente é filha. Filha não pede licença, ela só chega e senta. Pega o lugar dela e senta. Sai daquele lugar da miserenta, da miserável murmuradora, e senta no lugar da filha. E aprende a lidar com a escassez, aprende a lidar com aqueles pensamentos da miserenta. Entende? Se grandes líderes que a gente acompanha e segue, mentores, eles falam que não existe cura da escassez, a gente vai rompendo conforme a gente vai persistindo, querendo aprender a lidar, querendo. Quem somos nós que estamos, né, engatinhando na fé? Eu estou aprendendo, estou recém-engatinhando. Quem somos nós para dizer que eles estão errados, se eles já estão no nível de fé que a gente quer chegar? Entende? Carolyn, pronta? Preparada? Não.
Meu marido agora Sei. chegou em casa. Bom, Gente, ele chegou em casa com flor e presente. Eu disse assim, ó, imagina se eu não tô preparada, né, para receber ele, porque ele entrou gravando. Imagina se eu tô com aquele pijama, né? Aquele que a gente nunca se apresenta na frente de ninguém, nem nos stories. E daí eu falei, pode até me pegar desprevenida, mas nunca despreparada. Que nós estejamos sempre preparadas, porque a gente nunca sabe o dia, nunca vai saber o dia. Como estamos no hoje? Se vocês forem pegas desprevenidas, vocês vão estar preparadas ou despreparadas? Aí é que tá. Essa pergunta, quando a gente começou a fazer esses questionamentos, muita coisa mudou na nossa vida. Então, estejam sempre preparadas para liberar uma palavra. Estejam sempre preparadas para fazer uma oração. Não pensando em ser perfeitas, mas pensando em, ó, se eu precisar liberar uma palavra, eu vou liberar uma palavra, porque eu estou mergulhada nisso. Eu não estou fazendo o que não é comigo. Vai, Caroline, fala tudo. Vou fechar meu microfone aqui. bom dia, mulheres. Excelente dia. Ah, quando a Cris nos trouxe, né, sobre trazer o testemunho, comecei a meditar sobre isso. E a jornada, ela não tem como falar do que eu vivi na jornada sem falar do que antecedeu a jornada, né? Porque o que eu creio que não é só aqui em casa, mas que para todas as mulheres, o quanto que é difícil da gente se posicionar para fazer coisas por nós mesmas. Então, em 2025, que parece que foi há 10 anos, mas foi ano passado, no início do ano, eu fiz uma oração. E nessa oração eu disse para Deus: Deus, eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero viver experiências contigo que eu nunca vivi. E dessas experiências que eu nunca vivi, Deus respondeu claramente: beleza, minha filha. Então tu vai ter que fazer o que tu nunca fez, para que tu possa viver experiências que tu nunca teve. E nesse processo, os meses foram acontecendo. Acredito que foi em março que a Cris foi para a jornada, a primeira jornada dela. Ali eu, como a Júlia, primeira vez que eu vi aquelas mulheres dentro do gelo lá, juntas, eu pensei, cara, eu vou ter que viver isso. Quando? Não sei. Então, logo, passando os meses, a gente iniciou o tempo de mesa. A Cris iniciou o tempo de mesa, que foi em julho. E no tempo de mesa, eu comecei a conviver com as mulheres que já tinham ido na jornada, que já tinham vivido a jornada. E cada mulher que falava sobre, cada mulher que trazia seu testemunho, ou que se posicionava, ou orava, eu olhava assim, cara, é isso que eu quero aprender a ser assim, eu quero desfrutar desse lugar, eu quero aprender como eu encontro essa mulher que essas mulheres estão falando que estão vivendo. E os meses foram acontecendo, e então nós tivemos, acho que o ciclo 3, a jornada da alma de outubro, se eu não me engano. Mulheres, o primeiro passo é a gente decidir fazer. O segundo passo é chamar a Silvia. E por incrível que pareça, eu chamei a Silvia, mas eu não estava pronta. Eu ainda não estava disposta a viver a minha jornada, porque eu ainda estava travada no como. E o como batia no teto, tanto que ontem, enquanto eu estava assistindo o tempo de mesa da Jenny, o que mais gritou assim para mim era exatamente isso. O retiro bateu no teto, a mentoria que eu fiz com a Cris bateu no meu teto, o ciclo 3 bateu no meu teto, e eram coisas de valores diferentes, investimentos diferentes, mas estava no meu teto. E aonde era o teto? O teto era investir em mim mesma. Era fazer algo por mim que não estaria me dando retorno financeiro, aonde eu não estaria investindo algo no meu trabalho, aonde eu não estaria fazendo algo para ganhar mais dinheiro, porque na minha cabeça todas as coisas que eu fazia era isso, era para ser melhor, para ter mais, não para ser mais, não para ser melhor para mim mesma e para todos ao redor. Então, quando bateu no teto,
foi aí que eu encontrei a Cris de uma forma muito verdadeira, aonde eu iniciei meu processo de mentoria com ela. Ali eu queria dividir com vocês uma palavra, porque eu creio que enquanto a gente não tem um movimento, nada vai acontecer. Então, tudo que Deus tem me revelado, mulheres, é que existe o querer, mas existe o agir. Enquanto eu só falo o que eu não quero de verdade. Porque enquanto eu tô falando o que eu quero, eu tô botando empecilhos para que eu possa viver aquilo. E eu tinha vários. Eu trabalhava CLT, como assim que eu vou deixar o meu trabalho para estar dias fora da minha casa, dias fora do meu trabalho? Como é que eu vou dizer pro meu diretor na época que eu vou fazer algo para mim? Eu não tô indo para aprender algo que seja para trazer benefício para a própria empresa. E eu tinha muito essa culpa. Tanto que, para mim, assim, era o teto que eu falei para vocês que batia. Não importava o quanto que eu já tinha investido em outras coisas, eu sempre investia em coisas que era para fora, que iam me trazer retornos financeiros. E nesse processo, a religiosidade, mulheres, ela, no início, ela salva. A religiosidade, no início, ela me salvou. Porque existe um caminho que tu não faz, às vezes, por ti. Mas porque alguém tá te dizendo para tu fazer, porque tu acha que aquela mulher recebe mais, porque tu acha que aquela mulher já tá mais avançada em fé, ou qualquer crença que a gente tenha, a gente ouve. Eu aprendi com a Cris a não pedir oração. Eu era a mulher dos 6 horas, né? 6 horas por mim, eu pedia oração para pastor, eu pedia oração para mulher, eu pedia oração para as minhas amigas, e assim era. Por quê? Porque eu não acreditava no Cristo que estava em mim. Eu acreditava no Cristo que estava nos outros. E para mim foi muito confrontador, porque eu falava sempre que eu tinha me batizado, mas fui me converter em 2022. E com o caminhar, eu descobri que a minha conversão ela estava no meio do caminho, né? Eu estava meio corpo convertida, porque eu não permitia que ele vivesse em mim. E nesse processo que eu iniciei com a Cris, ali eu recebi uma palavra. E nessa palavra que eu recebi, eu quero ler com vocês, foi João 5. E como eu recebi essa palavra? Foi através de uma revelação. Eu nunca tinha tido uma revelação. Foi a primeira revelação que eu tive e foi através da vida da Cris. Quando a gente fala de honra, para mim, a Cris diz que a gente ainda não acessou tudo, né? Que a nossa jornada foi rasinha, né, Julia? De honra. Mas eu tenho aprendido honra observando quem tem honra, observando quem vive a honra. Então, conhecer a Cris, conhecer o Denis, conhecer a Bruna, para mim é isso. É ver o que Deus faz através de pessoas que honram, de pessoas que se posicionam, de pessoas que são obedientes e desejar que isso aconteça também em mim. E daí até conversei com a Júlia esses dias que daí Deus me falou, minha filha, se tu tá vendo isso neles é porque já existe em ti. Tu não precisa buscar, porque já tá em ti. Então, o que eu caminho no ecossistema, né, na jornada, para mim é isso. É olhar as pessoas que já alcançaram níveis de mentalidade maior, porque o nível espiritual, ele depende da liberação da mente, não tem outra saída. Enquanto a gente acha que é só bater joelho no chão, e eu ouço muito isso, tá? Que é só bater joelho no chão, que é só pedir, a gente não vai conseguir desbloquear os acessos que a gente tem. Então, em João 5, quando a Cris me disse assim, olha, eu não tenho como te tirar de onde tu tá, se tu não quiser sair. Então, tu vai e fala com teu pai. Pode ser que... E quem não tem joelho, exatamente. Pode ser que não seja agora, Carolyn. Pode ser que tu vá pedir uma resposta, tu não tem. Vai depender de ti. Cara, ali eu me senti desafiada. Ali eu acho que bateu um botão que tava desligado em mim, ó, há muito tempo, há muito tempo. E esse foi um dos motivos pelo qual eu pedi experiências com Deus. Porque eu falo que o que eu posso desejar para alguém que eu amo é que tenham experiências com Deus. Não tem mais nada que eu possa desejar para alguém que não seja experiências com Deus. E eu pedi por mais. E sempre tem mais. E quando ela falou isso, eu pensei, não, não é possível. Se ela tá dizendo isso, eu vou ter que ter essa resposta, eu não aceito.
não tem essa resposta, como é que eu vou simplesmente nem poder responder para ela para dizer, não, Deus me disse não, eu vou ter que mentir? E daí eu pedi. E por isso que eu falo que o coração que decide, mulheres, ele é ouvido. Não é a palavra que sai da tua boca, não é o que tu diz que tu quer, é o que o teu coração decide. E em João 5, Deus falou assim, ó, muito claro. João 5, Daí como a Jane falou, né? Eu ainda não li toda a Bíblia, então eu nem sabia se João tinha 5. E fui lá ler João 5. E a cura é junto ao tanque de Betesda. E ali, né, eu não vou ler toda a passagem, mas o que me chamou muita atenção foi do 5 em diante. Um dos que estavam ali era o paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E a conversa que eu tinha tido com a Cris, não tinha como, eu nunca tinha lido essa passagem, eu nunca tinha lido João. E a Cris disse exatamente isso, não tem como eu te tirar do lugar que tu tá, se tu não decidir sair. E o que Jesus me disse? Levanta-te. Eu já te dei a cura, tudo já tá disponível para ti, mas se tu não fizer o movimento de decidir, eu não posso fazer nada. E ali, no dia seguinte, eu chamei a Cris, e a Cris disse, nossa, mas foi rápido. Mas porque eu realmente precisava. A gente fala que a gente não precisa de nada, né? Mas era algo que eu precisava. Eu, com toda certeza, eu era a morta-viva. E não era a morta que a gente fala hoje. Hoje eu sou morta para mim mesma e viva para Jesus. Mas eu era morta para mim. Eu vivia exatamente num sentido de não fazer escolhas por mim, de não saber o que eu queria, de nada. E daí, nesse processo, eu chamei a Silvia, eu falei com a Silvia. Até depois eu fiquei pensando, meu Deus, que paciência a Silvia tem, né? Porque ela faz reunião e lá e tal, e a Caroline, nada, nada. Por quê? A mentoria, mulheres, ela já foi um teto que eu precisei romper. E como eu disse pra vocês, são coisas de valores distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e não importa quanto custa. Porque se custar R$0, que é o tempo de mesa, tu não vai estar. Porque custa o teu tempo. Tu não tem tempo para ti, tu não tem tempo para investir em ti, tu tem tempo para todo mundo, mas tá aqui 30 minutos, 40 minutos, não tem. Por quê? Porque eu não era a minha prioridade. E daí quando tu olha isso com verdade, tu pensa assim, não importa quanto custa. Então por isso que o tempo de mesa ele se tornou algo para eu estar. Quando eu comecei a permanecer no tempo de mesa, eu comecei a ser curada através das outras mulheres. Eu comecei a voltar a ter voz, voltar a realmente acreditar em Cristo, em mim, porque eu não acreditava mais. Eu acreditava ainda que eu precisava de muitas curas, de muitas libertações e eu não vivia o que eu já tinha acessado. Então, mulheres, não foi na primeira vez que eu chamei a Silvia que eu tomei coragem, não foi na segunda vez que eu chamei a Silvia. No ciclo 3 eu entrei para o testemunho da Márcia e já glorifico em nome de Jesus a vida da Márcia, que logo nós veremos ela aqui de novo. E quando a Márcia disse que ela entrou no ciclo 3 por obediência, porque ela não queria, ali eu ouvi verdade. Mulheres, tudo que tu se determina a acessar através das pessoas, tu vai viver. E eu conheci a Bruna, né, ali através da Cris nos stories, nos vídeos dela, mas eu ainda não tinha vivido coisas com a Bruna. Mas eu vi a verdade no Denis. E a verdade que o Denis carrega, mulheres, é a verdade que eu quero que as pessoas vejam através de mim. É o que eu quero que as pessoas vejam através de mim. E quando eu tive esta oportunidade, eu comecei a ver verdade. Então foi aí que eu ouvi com os ouvidos espirituais a verdade da Márcia. E eu disse, caraca, que mentira que eu tava contando pra minha cabeça.
Eu disse que eu queria participar do ciclo 3, eu disse que eu queria estar, eu disse, mas eu não queria. Então, ali, naquele testemunho, eu chamei a Silvia e disse pra Silvia, Silvia, não sei como, mas como é que eu participo aí? Me conta, tal. Mulheres, por isso que eu falo, tá? Tem coisas que se tu não fizer agora, tu vai pagar mais caro. Tem coisas que se tu não decidir agora, tu vai pagar mais caro. E por obediência, não importa, tu vai pagar daí. Porque se tu não decide no tempo certo, no momento que estão anunciando, às vezes tu perde oportunidades. E depois tu vai ter que pagar o preço, literalmente. Ou de não estar, ou de realmente estar com um valor mais alto, né? E daí foi que eu chamei a Silvia e falei pra Silvia, Silvia, como é que eu posso fazer? Daí eu disse pra Deus, Deus, eu vou dar uma sugestão pra ela. Sugeri e tal, a Silvia disse, tá bom. Então por isso que eu falo, mulheres, se tu diz que tu não pode, é mentira. Porque se tu chamar a Silvia, realmente ela vai te dar a oportunidade. Mas o que eu não tinha feito das outras vezes que eu chamei? Eu não tinha me posicionado. Eu não tinha dito pra ela como que eu poderia fazer. Eu só queria que ela me desse as respostas, que ela sentisse pena de mim, que ela quisesse. Ou, mulheres, eu vou contar uma coisa assim muito íntima, tá? Quantas vezes eu queria que ofertassem na minha vida, porque a gente participava da Destra, participava do. Ah, eu quero uma oferta de uma jornada, eu quero que alguém oferte uma jornada, eu quero que alguém oferte um ciclo 3. Mulheres, Deus não vai fazer por vocês o que vocês mesmas podem fazer. Eu podia pagar, mas eu não queria. Porque não era na minha cabeça que eu deveria investir em mim. Eu deveria investir fora. Então, nesse momento, eu me planejei, me organizei financeiramente e falei para Silvia do que eu podia. E naquele momento não era algo significativo, assim, não era algo que estava sobrando, mas era algo que eu podia se eu quisesse. Então eu falo que é posicionamento e querer, porque tem coisas que a gente diz que não pode, mas a gente não quer na verdade. E eu comecei a viver o ciclo 3, né? Por quê? Porque eu não tive coragem e peito para ir na jornada de outubro. Então eu disse assim, não, pelo menos esse ciclo 3 eu vou ter que fazer. Porque se eu não vou poder estar presencialmente, eu não aceito não acessar o que tem através da vida da Bruna. Então, se tu não sabe o que tu quer, tu não vai conseguir mesmo. Porque eu sabia, a gente até falou na nossa live, eu e a Júlia, quanto que a gente tem aprendido a ser interessante. Mas a intencionalidade, ela me fez acessar a Cris. A intencionalidade me faz acessar a Bruna. Mas eu só posso acessar se eu me colocar nos lugares que eles estiverem. Não tem como. Eu não tenho como ficar pedindo para Deus fazer isso para mim. E então foi que eu me coloquei no ciclo 3. Então, existe coisas que não é Deus que te coloca, é tu que te posiciona para viver. E ali não tem como, né? Não tem como, depois que tu começa a conviver com a Bruna, como a Cris mesmo diz, pode até não gostar da Cris, mas não gostar da Bruna, não. Olha, para mim é... Pô... Sim, pode até não gostar da Caroline, mas não gostar da Bruna... Rapidinho. Desculpa, Caroline, é que eu preciso falar, entendeu? Aproveitar esse gancho, pode até não gostar das minhas chineladas, mas as chineladas que a Bruna dá é com muito amor. Então, não gostar da Bruna, daí eu me ofendo, entendeu? Aí eu me ofendo. Exatamente. Não gostar de mim, tudo bem, entendeu? No primeiro momento até eu sinto assim uma coisinha, não gostou de mim, mas por que será, né? Será que foi uma chinelada meio pesada que eu dei? Mas a Bruna, gente, não, por favor. Não, daí eu fico chateada. É um nível de orfandade que não dá. Mas voltando, né? Então eu me coloquei no ciclo 3 para poder viver, para poder estar mais perto, já que eu não tinha tido peito para estar na jornada. Só que o que eu percebo, mulheres, que tudo tem um tempo. A mentoria, ela fez muita diferença para mim acessar as coisas que eu acessei. E olha que eu tinha umas barreiras bem pesadas, bem pesadas, bem pesadas. E a Cris dizia para mim, Caroline, tu vai ver que a jornada a mentoria, ela vai te ajudar muito a acessar coisas que tu tem para acessar lá e que nesse momento realmente não faria sentido. E então, no final do ano, né, foi lançada a jornada da alma para março. Não foi uma dúvida, eu sabia que eu estaria, eu não sabia nem o preço, porque eu já tinha me determinado a viver isso.
porque daí eu não tinha mais desculpas, eu já tinha saído do meu trabalho, eu já não era mais CLT, não era mais escrava de mim mesmo, eu já tinha vivido várias camadas de libertação dessa orfandade e já sabia. Então, o que eu quero te falar com todas essas decisões que eu estou te trazendo? A partir do momento que eu decidi fazer parte da jornada do ciclo, da jornada do desfrute, acho que era desfrute, né? Até me esqueci já. Foi ano passado? Ali eu comecei a acessar a jornada. Quando eu dei o meu sim para a Silvia, quando eu me posicionei, ali eu comecei a viver uma jornada. E essa jornada foi muito linda, muito, muito linda, até chegar o dia realmente de nós vivermos a jornada. E mesmo assim, mulheres, quando eu tava lá, neste dia, eu lembro quando a gente entrou juntas, tava eu e a Júlia, a gente entrou juntas assim, parecia que eu realmente estava chegando no céu. Porque é tão precioso tu desejar algo, tu almejar algo, tu te posicionar para algo, tu pagar o preço para algo. Porque o meu esposo ainda não é tão receptivo às coisas que eu decido fazer. E a jornada, o retiro era algo que eu estaria fora da minha casa, então eu me posicionei nisso também. Então tem coisas que são importantes para ti e tu vai ter que meter o pé, mesmo quando tu desagrade alguém. Porque eu falo que mais importante do que eu não desagradar a outra pessoa é eu não desagradar a Deus. Então, se é algo que Deus pede para eu fazer, não importa quem seja, eu não escolho a pessoa, eu vou escolher ele. E quando eu entrei ali, eu pensei, meu Deus, tô vivendo o sonho, né? Tô aqui realizando meses, imagina, a gente se inscreveu em dezembro até março, parecia que era 5 anos que tava demorando para chegar. E não por isso bateu um tetão preto em mim, assim, de início. Todo esse deslumbre que eu tava, começou a vir as mentiras da minha cabeça. E eu acreditava que tudo que eu tava vivendo lá eu não merecia, porque eu tava deixando meu esposo em casa, eu tava deixando meu filho em casa, eu era uma pessoa ruim por estar fazendo isso. Comecei a ficar olhando meu celular, até que, glória a Deus, alguém pediu pra gente guardar o celular. E ali, assim, tudo é espiritual, tudo que acontece lá é espiritual. Então, a atmosfera, ela foi ficando pesada. Então, tenho certeza que não era só eu que estava com esse sentimento. E direcionados, eles falaram, não, deu, vocês vão desconectar e vocês vão viver através disso. Até enquanto a Cris estava falando, pousou um pássaro, aqui tá chovendo, então vocês sabem que não é normal o pássaro pousar na chuva, né? Porque eles vão se abrigar. E eu me lembrei muito da jornada, porque a jornada a Bruna falava, né, sobre pousar. E a Cris traz também isso para nós. E ali eu não tinha pousado. Eu realmente só estava fora, não estava dentro. E quando eu entrei, né, no sábado, a gente viveu coisas muito, 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 muito lindas, assim. Para mim foi um dos dias mais especiais de todos os dias que a gente viveu. Mas como a Jenny trouxe, a alimentação para mim me curou demais, me curou demais. Eu tinha vivido um negócio com ovo cozido uma semana antes, por isso que eu falo que a jornada ela nunca acontece só na jornada. E quando eu cheguei lá, nosso primeiro café da manhã era um omelete lindo, rosa. E eu não podia nem sentir cheiro de ovo. O cheiro de ovo de fazer. E eu assim, meu Deus do céu. Deus, tu não ia ter me colocado essa repuna de ovo uma semana antes do retiro. E o meu primeiro café da manhã com essa mesa linda ia ser omelete, se não tivesse um objetivo. E aí o poder da liderança, mulheres, da liderança. Porque ali eu já tinha acessado uma camada, sabe? E essa camada é, se eu aceitei estar aqui, e se a Bruna decidiu que o nosso café da manhã seria isso, existe algo que eu preciso desbloquear aqui. E comi. E daí a Jenny até trouxe, né, sobre comer até o final. Ali eu acessei outra camada. Eu não preciso comer até o final nada. Eu preciso sim confrontar o que tem ali para mim confrontar, aceitar os meus, romper os meus limites, romper as minhas crenças, mas eu não preciso comer até o fim. Eu não vou passar fome.
Eu não vou ficar morrendo de fome depois, porque se eu não comer tudo isso. Então, pra mim, eu tinha essa coisa de comer até o final as coisas. Então, não importava se tinha um morrinho, um morrão, tinha que comer até o final. E não era a comida que eu fazia isso, né? Eram as minhas emoções. Então, ali teve essa questão. E eu acredito que foi no sábado também que a gente teve o POC. Eu não vou lembrar, então não importa também. Mas o POC foi outra cura muito, muito, muito grande. Eu nunca tinha comido o POC. É uma comida havaiana, né? Com salmão cru. Que eu não gosto de sushi, mulheres. Então, pra mim, qualquer coisa que tenha coisa crua é um desafio. E olhei assim, mas ele é lindo, né? Ele é um prato lindo, assim, super colorido. Nunca comi com pauzinho na vida. E aquele dia ainda, quem senta do meu lado, o Denis. Eu PQP, né? Agora eu vou ter que ainda passar vergonha pra todo mundo ver. E ali eu vi de novo outra camada de liderança. As mulheres, cada uma estava vivendo a sua jornada, mas muitas nem tentaram comer com pauzinho. Outras pediram um garfo já de cara, colher, enfim. E ali eu me senti exatamente como eu me senti com a Cris, quando a Cris disse pra mim que ia ter a revelação. Eu pensei, não, eu vou ter que comer essa coisa aqui com esses pauzinhos. E ali eu fui tentando comer. E quem estava do meu lado, como eu falei pra vocês, o Denis me ensinou. E eu olhei assim pra ele e eu disse assim, Denis, tu pode ter certeza que tudo que eu tô acessando agora, só na coragem de falhar ao lado de alguém que eu considero referência, que eu considero importante, enfim, hierarquia pra mim era muito importante. Eu não tinha essa noção de igualdade. Eu fui recebendo essa noção de igualdade através desse ecossistema. Eu fui recebendo essa noção de que todos somos iguais e de que a mesa ela é igual para todo mundo e que não existe quem está em cima, quem está embaixo, através da jornada. E ali eu verbalizei para ele assim, olha, falhar do teu lado, ri disso, porque eu não fiquei braba, eu não fiquei com raiva. A Cris que me acompanha, ela sabe o quanto que ela bateu nessa tecla de que não existe acerto, não existe erro, existe acertar e aprender. Acertar e aprender. Então, para mim, isso é a maior desconstrução que eu tenho vivido. Aonde eu posso sim tentar e falhar e tá tudo bem. Não existe. Até a gente brinca, né? Do chão ninguém vai passar. Tu já caiu. Tu já caiu. Tu já sabe como é. Então por que tu tem medo, né? Então a cura da alimentação para mim foi muito, muito preciosa nesse ponto. Até porque as quantidades que a gente recebe de comida são quantidades de comida para tu se alimentar, né? Não para tu encher a barriga. Então aí eu já tive uma cura da minha alimentação também. O quanto que a gente se alimentar espiritualmente é poderoso, porque a gente se alimentou muito espiritualmente. Então a fome, ela era algo que a gente só sabia que tinha que comer porque estava na hora da comida. Porque senão a gente estava tão envolvida com os nossos processos ali, vivendo a nossa jornada, que eu nem lembrava dessa parte do comer, né? E para mim ali o que foi muito assim, muito, muito forte também sobre isso é a parte do tudo, né? Que para mim assim o que mais tem feito sentido é o quanto que eu não acreditava que Deus cuida de tudo. O quanto que eu não entendia o que era o tudo. O quanto que eu deixava Deus cuidar apenas o que eu considerava que eu não conseguia. Então, hoje viver na dependência para mim é um aprender. É realmente descobrir todos os dias o tudo que Deus tem para cuidar para mim. Eu não preciso mais cuidar de nada. Então, eu viver essa jornada foi muito, muito especial, exatamente porque era desfrutar, era descansar, era confiar. Deus, ele é incrivelmente intencional nas coisas que ele faz. Então, como que nós, como filhas, não seremos intencionais? Então, tu pode ter certeza que tu te posicionando para viver algo, o tema da jornada que tu estiver vivendo vai ser o tema que Deus precisa curar em ti. Não vai ser o tema da Carolyn, não vai ser o tema da Cris, não vai ser o tema da Júlia. Apesar de nós estarmos juntas no mesmo corpo, vivendo muitas coisas parecidas, né? Usufruindo de muitas coisas parecidas, Deus fala com a gente de forma única.
E para mim, assim, de tudo é realmente isso, de todas as coisas que eu coloquei limites para mim. No sábado a gente teve o Charamanai, e no Charamanai, para mim, assim, eu nunca tinha acessado nada, nada, nada espiritualmente comparado. Nada, nada. E não tem como descrever, porque a experiência a gente não descreve, mas, mulheres, eu vivia um aprofundamento em mim, assim, desde 2022, de forma muito profunda. E a Jenny tá falando, e bem de leve ainda. 2022 de forma mais profunda, e a minha religiosidade, ela não me permitia viver o espiritual de forma real. Eu tinha medo de acessar o espiritual. E ali foi tremendo. A Jenny tá até falando aqui, e foi através da vida do Anthony, assim, que eu tive uma resposta para uma coisa que eu tava perguntando, porque eu comecei a mergulhar, e nisso que eu comecei a mergulhar, eu comecei a sentir medo do que eu tava vivendo. E o Anthony, como boca de Deus naquele momento, ele disse: tem alguém aqui com medo. Tem alguém achando que isso que tu tá vivendo aqui não vem de ti, pai. Traz essa revelação para tua filha. Assim, caramba, né? Então, ali, mulheres, eu tinha tido uma questão, que foi através de um momento de honra ali, que os maridos enviavam fotos, enviavam mensagens. Eu não recebi mensagem, eu não recebi foto. E quanto que Deus me trabalhou naquele momento, porque eu podia perder o momento seguinte que iria acontecer, ou eu podia me render. E Deus usou aquele momento para me render, porque eu pensei assim: Deus, eu vim aqui para te acessar, eu não vim aqui para receber coisas de fora, eu não vim aqui para receber nada de ninguém. Então, eu quero desconectar do que tá lá fora. E foi ali que eu vivi grandes, grandes, grandes coisas. E para mim, esse desfrutar, até falar algo sobre isso, né, que Deus me lembrou agora. A Bruna e o Denis, eles foram muito usados para curar a minha ferida de rejeição num nível novo, porque ela, né, são níveis. E nesse nível novo, eu pensava assim, né? Ah, tá, eu já faço parte do ciclo 3, tá, eu já tô mais próxima da Cris, né? Não vai ter, assim, uma proximidade. Gente, eu me senti ignorada. E não era eles, óbvio que não era eles. Era a minha orfandade. E daí Deus me fez lembrar de uma coisa que a Cris falava. Ela disse assim: Keron, tem vezes que o Denis me deixa esperando e ele não me responde, só pra curar minha orfandade. E daí ali eu percebi o quanto que quem ama não faz o que o outro quer, faz o que o outro precisa. Porque eles têm a conexão de olhar pra gente e saber que a rejeição fede dentro de nós. E eles sabem o que a gente precisa. E o que eu precisava era não precisar de ninguém. Eu tava lá para viver aquele ambiente, aquela atmosfera. Mas eu não precisava do deles. Eu não precisava da Bruna. Eu precisava honrar o que eles carregavam e o que eles estavam nos dando a oportunidade de viver através da vida deles, mas o que eu tinha para buscar era com meu pai. Ali, mulheres, eu aprendi mais uma vez, assim como eu estava aprendendo com a Cris, a acessar sem intermediários, a viver um nível novo de espiritualidade, aonde eu não precisava que ninguém me conduzisse. Eu precisava receber as instruções que eu tive ali de cada tema, né? De cada cura que a gente teve através da vida das mulheres. Mas a parte espiritual, ela não era de ninguém ali dentro. Ela era minha. Então, quando eu acessei isso, eu pensei assim: cara, isso é respeitar o processo. Isso é amar o outro. Porque eles estavam me amando tanto que eles sabiam que era o que eu precisava. E na banheira de gelo, como não falar da banheira de gelo, porque foi o que eu mais queria ir, era por causa dessa banheira de gelo. Na banheira de gelo, na primeira vez que eu entrei, eu não ouvi nada do que me falavam. Não sei se tinham me falado alguma coisa. Não sei. Porque eu entrei assim: Jesus, eu não vou conseguir entrar sozinha, tu entra comigo e bora.
E daí eu entrei num, sei lá, acho que até fiz soaking lá dentro daquela banheira e nem sabia. E curiosamente, assim, eu disse assim, eu não sei como as outras faziam, porque a gente não ficou uma perto das outras enquanto as outras estavam entrando. Eu só decidi sentar e enfiei os braços. Daí isso eu ouvi. Meu Deus, mas já se enfiou tudo. Porque às vezes a gente vai indo aos pouquinhos, né? Mas eu sabia que era o que eu precisava. Quando aconteceu o final ali da banheira de gelo e eu abri os meus olhos assim, porque eu não olhava pra ninguém, né? Se vocês forem ver os vídeos, vocês vão ver que cada mulher tem uma expressão diferente, um semblante diferente, um rolê diferente. As mulheres que estão aqui que participaram da banheira de gelo podem falar disso, porque não é igual pra ninguém. Quando eu abri meu olho, quem tá lá na minha frente, o Denis. Eu levei até um susto, né? E Denis falou assim: agora tu vai mergulhar. E tudo que Deus só repetia na minha cabeça era: mergulha, filha, mergulha, filha, mergulha, filha. E quem acompanha o tempo de mesa sabe o quanto que esse mergulhar para mim era desafiador. Ali eu mergulhei e saí. Mas eu saí assim pensando: cara, eu ainda não vivi isso do jeito que tinha que viver. Ainda tem algo mais, sempre tem mais. E daí eu tive a oportunidade de ir pela segunda vez. E nessa oportunidade que eu tive de ir pela segunda vez, mulheres, meu Deus. A Bruna olhou pra mim, e tava a Bruna de um lado, a Cris do outro, e a Bruna olhou pra mim e disse assim: "O que que tu quer agora nessa segunda vez?" E eu: "Desfrutar." Daí elas olharam assim pra mim e disseram: "Então tá, então tu vai desfrutar." E ali eu relaxei, porque todo o medo que eu tinha de que aquela água ia ser gelada, de que aquilo ia me ferir, eu pensava que as minhas pernas iam congelar, não ia conseguir caminhar, um monte de coisa. Que eu pensei na primeira vez porque eu achei que eu não ia conseguir. Jesus lhe disse assim: "Filha, não só tu conseguiu, mas agora tu vai viver um novo nível, né?" E ali eu desfrutei, fiz liberações poderosas, assim, de coisas que estavam dentro de mim e eu nem sabia. E quando, de novo, o Denis nos cura muito em paternidade. Muito, 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 muito. O Denis olhou pra mim e disse: agora tu vai abrir mão de tudo que tu acha que tu sabe, de todo o conhecimento que tu buscou por ti mesmo, de tudo que tu queria saber pra dizer pros outros que tu sabia mais. E muito curiosamente ele disse: e eu tô te dizendo isso porque eu era essa pessoa. E ali eu pensei: tá explicado. Ele não só sentiu o cheiro da rejeição, mas ele sabia que a arrogância, o ego que eu carregava, ele era o que me impedia de acessar tudo que Deus tem feito na minha vida. Ali vem a nossa famosa frase, né, Marinês? Eu sou uma grande bosta. Porque foi isso que o Denis disse pra mim. Ele disse: então, tu é uma grande bosta. Enquanto tu não aceitar que tu é uma bostinha, que a Bruna fala assim, né? A Bruna não fala desse jeito. A Bruna fala com amor, é uma bostinha. Eu falei assim: eu sou uma grande bosta. Então tá, então grita isso. Daí eu levantei e gritei, né? E depois as mulheres vieram me perguntar: por que que tu gritou isso? E isso me faz lembrar, mulheres, não que eu sou ruim, não que eu sou pior que alguém ou menos que alguém, mas me faz lembrar do meu lugar no corpo. E o meu lugar no corpo é de filha. Ele não é de mãe da minha mãe, de pai do meu pai. Então, por muito tempo eu não sabia acessar o meu lugar de filha, porque eu nunca tinha me colocado nele, nem com os meus pais. Como é que eu ia saber que lugar era esse? Então, ali aonde eu digo, eu sou menor, eu estou menor que Deus, eu não sou maior que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, mas eu também não sou pior. Ali eu acessei um nível muito tremendo. Então, toda vez que o meu ego sobe, que a minha arrogância grita, porque isso não vai embora, né? É a nossa natureza da carne, e a nossa natureza da carne, ela também nos gera benefícios. Isso me fez alcançar muitas coisas e hoje eu tenho aprendido a usar elas em benefício meu e pro reino. Ali eu percebi que grande bosta que eu era. E daí até brinquei esses dias com as mulheres, né? Agora eu sou uma bostinha. E esses dias a Cris disse que a gente é pica. Então, olha, já fui promovida. Saí de bosta
Mas agora, falando sério, mulheres, é muito precioso, é muito precioso. Se permitam viver. Quem já foi, se permita viver de novo. Não existe um fim. Existe o que tu já tá aberta e disposta para receber. Então, se tu acha que investir em ti mesmo é perda, tu pode ter certeza que é o maior ganho. O maior ganho que a tua casa pode ter, o maior ganho que tu pode ter. As mulheres sabem que ainda é um desafio, né, para mim aqui dentro lidar com os movimentos que eu tenho feito. Mas, mulheres, uma coisa que toda vez que o Max implica, que eu posso dizer para ele, e eu digo com muito amor, eu disse assim, amor, tu pode falar qualquer coisa, mas se tu disser que eu sou a mesma que eu era, não é verdade. Se tu não está, se tu dizer que tu não vê mudanças em mim, não é verdade. Mulheres, eu não aceito mais quem diz pra mim que eu sou igual quem que eu não era, que eu faço as coisas como eu fazia, porque não é verdade. Então, a transformação que eu acessei através de tudo que a gente vem construindo na jornada, ela é essa verdade, a verdade que o Pai colocou em mim e que eu não acessava porque eu tinha medo do desconhecido. Para finalizar, né, porque eu não paro de falar, mas é realmente isso. Para mim, o que eu mais aprendi na jornada da alma foi acessar o desconhecido, porque o desconhecido, ele é o novo de Deus. E o novo de Deus tu não conhece, porque se tu conhecesse, ele não seria novo, ele seria velho. Então, como que tu vai viver o novo de Deus se tu tem medo? Então, que tu possa realmente confiar que o Pai, como a gente sempre fala, que o Pai já colocou o chão, tudo o caminho já está construído, tudo já está pronto. Todas as maravilhas que Deus tem para nós já estão realizadas. Quem precisa caminhar para se tornar filha, para se tornar não, né? Para assumir o seu lugar de filha, para encontrar a sua identidade, porque é essa volta que a gente tem feito de voltar à sua identidade, é o que Deus precisa, porque Deus só precisa que tu caminhe. Então, se é assistir o tempo de mesa todos os dias, até tu se sentir pronta, porque Deus te ama de um jeito, mulher, que ele vai esperar o teu tempo. Se é tu a fazer o ciclo 4 porque tu acha que viajar de avião tu ainda não merece, porque tu acha que tu investir em ti tu ainda não merece, faz um online, porque foi o caminho que eu caminhei. Eu caminhei conforme eu dava conta de caminhar. Mas depois que tu caminha e tu vive o extraordinário, tu não pensa mais no como. Tu não pensa mais no como porque tu só quer viver. Então, estaremos, né, Júlia? Já não neste julho, mas estaremos já de passagem garantida para a próxima jornada. Eu estou no ciclo 4 e tudo isso é os romperes que a minha mente tem acessado em Jesus. A gente não consegue romper nada sozinho. Não é o que a Cris diz aqui no tempo de mesa, o que eu digo no tempo de mesa, o que as mulheres que vierem falar aqui dizem no tempo de mesa. É o que tu acessa em verdade no teu pai. É as mentiras que tu permite que ele arranque do teu coração. Enquanto a gente não permite que ele arranque as mentiras do nosso coração, a gente vai continuar acreditando nas historinhas que a gente conta para nossa cabeça. Então eu te desejo isso, que tu enxergue o caminho que ele escreveu para ti, o caminho que ele traçou para ti, a jornada que ele traçou para ti. Porque esse caminho que tu tá caminhando, normalmente não é o caminho que ele te deu. É o caminho que tu escolheu. E fazer as escolhas de acordo com o que ele separou para nós é muito melhor. É muito melhor. Nada do que eu tenho vivido, mulheres, foi o que eu planejei. Nada. Nada. Mas é surpreendente melhor do que eu poderia ter planejado sozinha. Então, planejem coisas com Jesus e se posicionem para viver. Era isso por hoje. Chega, né? Amo a vida de vocês. Gratidão, Caroline. E aproveitando antes, eu quero que a Caroline faça uma oração para nós, Caroline, para encerrar o tempo de mesa, aproveitar essa frequência que tu tá. Mas antes disso, eu quero deixar aqui aberto quem quer, quem viveu a jornada e que está aqui e gostaria de trazer algo para compartilhar, assim como a Caroline trouxe, me fala, sinaliza aqui. Cris, eu quero trazer algo que eu vivi na jornada para incentivar outras mulheres também a viver essa jornada, que não é como
a Caroline falou, né? Não é sobre a gente, é sobre a tua jornada, é sobre a tua decisão, é sobre o teu sim para ti. E gratidão, Caroline, foi muito lindo. Eu me emocionei várias vezes aqui com as tuas falas, eu me arrepiei, inclusive, a frequência da verdade, né? Quando a gente testemunha, a gente está falando algo que a gente viveu, e isso emite uma frequência, que é a frequência da verdade, e isso que cura e liberta os nossos corações. E por mais que hoje tenha mulheres aqui ainda resistentes de viver o seu processo, assim como eu já fui resistente de viver a minha jornada, a Caroline já foi resistente de viver a jornada dela, a Marinês também, que está com o vídeo aqui aberto, ela também teve resistência de viver a jornada dela. Mas, independente de qualquer coisa, a gente está permanecendo, vivendo a nossa jornada. Então, tudo que a gente compartilha aqui com vocês é para realmente quebrar as paredes de resistência de vocês. E se vocês se identificaram com a Carolyn, chama depois ela para conversar, me identifiquei com a tua história. Eu quero também aprender a romper na condição, assim como tu rompeu. Ou se identificou comigo, me chama para conversar. Cris, eu quero aprender a romper também na decisão, porque hoje eu sou uma mulher que vive de condição. O que é viver de condição? É viver pelo teu bolso e não por aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Não adianta a gente falar que é filha amada de Deus, saber que tem uma promessa já disponível para nós e não saber como acessar essa promessa. Nenhuma filha acessa a promessa pelo bolso. Acessa pelo posicionamento, pela decisão. Então, mais uma vez, quero lhe gratidão pelo teu testemunho. Quem sentir no coração, depois me chama ali para trazer, ou na segunda ou na terça da semana que vem, o seu testemunho, algo que tu se curou através da jornada, através do tempo de mesa, enfim, que vier no teu coração, certo, mulheres? Então, vou abrir aqui vou fechar o meu microfone e a Caroline vai encerrar essa sexta-feira abençoada com uma oração. Amém? Amém, igreja. Ai, como de praxe, né? Vamos fechar os nossos olhos, trazer por aqui agora e encerrar esse tempo de hoje com toda a glória dada a Ele, porque nós não somos capazes de fazer nada disso. Nós não somos capazes sozinhas de abrir uma câmera, de falar, e tudo que a gente precisa conversar com Deus é realmente uma conversa, não é uma oração. É que Ele possa ouvir a verdade que tu tem dentro de ti. Mesmo que essa verdade, às vezes, ela não seja flores, mesmo que essa verdade, às vezes, ela não cheire bem, mas é a verdade que tu ainda carrega, mulher. Então, se tu carrega essa verdade que nem tu tem coragem de olhar, entrega para Deus. Entrega para Deus, porque tudo que não é tão bonito aos olhos humanos, Deus ama. Porque Deus ama o que tem dentro de ti, indiferente do que tu tá carregando hoje, indiferente do que eu tô carregando hoje. Porque é a partir do meu coração rendido, é a partir do teu coração rendido, que tudo vai ser transformado, que tudo vai ser curado e que tudo vai ser feito. Não existe nada que Deus vai fazer, mulheres, que não seja por uma decisão, que não seja por um mover, que não seja por uma ação. A oração, mulheres, ela é muito importante, ela é importantíssima dentro do mundo espiritual. Mas sem a ação, Deus não vai te dar. Porque Ele, assim como a gente tem falado aqui, Ele sente cheiro. Ele sente cheiro do que a gente carrega. Ele sente cheiro das palavras que saem da nossa boca. Ele sente a mentira que a gente emite. Então, que a gente possa, principalmente diante do nosso Pai, ser verdade. Indiferente de qual a verdade que eu estou emitindo agora, indiferente de qual a verdade que o meu coração está sentindo. Que nós possamos nos colocar diante do nosso Pai, com humildade, com verdade, para ser quem nós somos nesse momento. Toda a beleza que a gente enxerga em Jesus, ela está em nós. Toda a beleza e a grandeza que a gente enxerga em Deus está em nós. Toda a leveza, toda a bondade, toda a graça que tem o Espírito Santo, ela está em nós. Então, tudo que Deus é, nós somos, mulheres. Então, que a gente tome posse nesse dia, Pai, da tua identidade em nossas vidas, Pai. De quem tu és, Pai.
A gente precisa acessar, Pai, de uma forma tão profunda, Pai, que a gente não lembre mais da nossa antiga natureza, que a gente não lembre mais da nossa antiga criatura. Que toda vez que a mentira ela vier para nossa mente, Pai, toda vez que a gente deixar as historinhas acontecerem, porque elas acontecem todos os dias, a gente esteja com o nosso caráter, com a nossa identidade firmada em Ti, Pai. E a gente não aceite mais ouvir mentiras, Pai, porque a gente está dentro da verdade, a gente é a verdade, porque a gente está em Ti, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos, Jesus, por esse tempo de mesa maravilhoso que o Senhor nos proporcionou viver hoje, Pai. Por todo o dia que hoje o Senhor está nos entregando, Pai. Por a beleza que o Senhor coloca em tudo, Pai. Em todas as mulheres que estão aqui, em todo o tempo de mesa, em todos os movimentos que a gente tem vivido, Pai. Porque o Senhor está em todo o tempo, em todo lugar, Pai. O Senhor está aqui dentro da minha casa agora, o Senhor está dentro da casa das minhas irmãs agora, mas principalmente o Senhor está dentro de mim, dentro delas. Nós carregamos a força de um Deus vivo, a fúria de um Deus vivo. Que a gente não se contente, que a gente não que a gente não admita viver o morno dessa vida, Pai. Que a gente se coloque em fé, Pai, para viver o extraordinário, para viver o que Tu tem de melhor para as nossas vidas, Pai. Porque Tu é um Pai amoroso, um Pai bondoso, Pai, que separou as melhores coisas para mim e para todas as minhas irmãs, Pai. Então que a gente tenha coragem, ousadia e fé, Pai, para acessar tudo que já está disponível para as nossas vidas, Pai. Agora, em nome de Jesus, Pai, eu vejo uma porta, Pai, e essa porta ela está aberta para que todas nós possamos entrar. Então, mulheres, entrem e se assentem à mesa com teu Pai, porque não é comigo, não é com ninguém, é com teu Pai. Aceitem e honrem e respeitem e agradeçam e glorifiquem e adorem a presença de Deus, porque Deus está em nós. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por esse tempo, que essa sexta-feira seja abençoada, que esse final de semana seja abençoado e que a gente não se amedronte diante das situações, que a gente seja forte e corajosa em Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Mais algum amém aí? Vai ficar todo silenciosa? Amém. Aê! Amém.